Olá! Aula de hoje, trigonometria. Nesta aula nós vamos estudar de onde surgem as funções seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. São as 6 principais funções trigonométricas que são originadas a partir de um estudo bem importante, bem interessante. Nós vamos estudar também como relacionar as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo retângulo e de um triângulo que não é retângulo. Esse estudo aí, ele pode ser realizado em duas perspectivas. Uma é mais geométrica e a outra é um pouco mais analítica. Na mais geométrica, nós vamos ter um problema e nós vamos ter que buscar nesse problema uma geometria de um triângulo qualquer ou de um triângulo retângulo. Conforme o triângulo, nós vamos ter algumas relações trigonométricas à disposição para resolver o problema. O outro viés é mais algébrico, mais analítico, onde nós vamos estudar de maneira muito mais mecânica, mais cheia de contas, relacionando aí identidades trigonométricas, equações trigonométricas, inequações, fatorações trigonométricas, algumas transformações envolvendo a trigonometria. Então vamos lá. Para começar o estudo da trigonometria, vamos relembrar alguns elementos do triângulo retângulo. Então nós temos o triângulo retângulo, né? Ele é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, portanto ele tem esse aspecto reto aqui. E eu demarquei um ângulo alfa, aqui nessa posição aqui. O que acontece? Com esse ângulo alfa, eu vou ter um cateto, eu tenho dois catetos no triângulo retângulo, né? Um deles vai ser chamado de cateto oposto, o outro vai ser o cateto adjacente, que é o cateto que está adjunto, junto ao ângulo. E o outro lado é a hipotenusa, né? Formando aí o triângulo de Pitágoras, por exemplo. A hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Uma relação bastante conhecida, né? Mas o importante é que essa disposição ela esteja na sua cabeça aí em relação ao ângulo alfa, né? Quem manda é o ângulo alfa. Então, onde estiver um ângulo, o cateto oposto é aquele que está em frente ao ângulo. Muitas situações podem abordar o triângulo aí com um aspecto diferente. Por exemplo, aqui eu poderia ter um triângulo desta maneira, um triângulo retângulo, o cateto, o ângulo alfa é esse aqui, e aí o cateto oposto, né, é o cateto que está na frente do ângulo. Então esse seria o cateto oposto, esse aqui seria o cateto adjacente, e aqui a hipotenusa. Né? E aí as relações trigonométricas, como a gente vai ver, elas não variam. Dado um ponto no sistema de coordenadas, então eu tenho aqui o eixo x e o eixo y, imagina um ponto aqui, então. O que acontece com esse ponto? Ele tem uma latitude e uma longitude, e esses são os elementos interessantes aqui, né, que a gente tem interesse. Então ele tem uma longitude aqui, x, né, que é essa distância horizontal. Ele tem uma latitude, vamos chamar de y, é essa quantidade aqui, y, né, que representa, é a mesma aqui que eu estou assinalando. E aí também eu tenho outro elemento de interesse, que é a distância que esse ponto faz com a origem do sistema. Né? Então aqui ela está aqui, ó. O que acontece com a geometria desse problema aqui, né? A geometria desse problema nos constrói um triângulo retângulo, né? E onde o ângulo que nós vamos assinalar é esse ângulo aqui, alfa, né? Vou chamar de alfa aqui, ó. Esse ângulo alfa, então eu tenho o cateto oposto a esse ângulo, o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa. Quer dizer, tudo começou do ponto, né? Esse ponto P aqui, ó. E aí os elementos de interesse, com base nesse ponto P, é que formaram o triângulo retângulo. O que acontece, que preocupação nós temos aqui, que interesse nós temos aqui? É medir as grandezas. Quanto é, por exemplo, tem 6 grandezas que a gente pode perguntar aqui. Se eu deixar essa tarefa para vocês, ó, mensure aí, quais 6 razões você consegue definir aqui, nesse triângulo retângulo? Vou te dar uma delas. Uma delas é CO dividido por CA. Quais outras 5 nós temos? Imediatamente você pode pensar assim, não, mas CA, o oposto, né, o inverso. CA dividido por CO, 2. Aí você pode pensar assim, não, mas pode ser CO dividido por H,
ou H dividido por CO, ou ainda CA dividido por H e H dividido por CA. Então estas são as 6 grandezas que existem aqui. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Essas grandezas elas não mudam se eu mudar o lugar do ponto P, desde que o ponto P esteja nessa reta aqui. Então se o meu ponto P estiver aqui, ó, o CO vai estar aqui, o CA vai estar aqui embaixo, e o H vai ser essa quantidade aqui agora. E essas 6 grandezas aqui, elas vão ter a mesma resposta. E é isso que a trigonometria faz. A trigonometria pega essas 6 grandezas e dá um nome para cada uma delas. Uma vai virar seno, outra vai virar cosseno, outra vai virar tangente. Aí teremos cossecante, secante e cotangente. Então, como assim os mesmos resultados, né? Os mesmos resultados das razões, quer dizer, se eu pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, não importa em qual triângulo eu estou pegando, o resultado vai ser o mesmo. Vamos ver no GeoGebra que bacana essa situação? Então eu tenho aqui o GeoGebra, eu já assinalei aqui, o nosso triângulo do desenho é esse aqui com o B, ó. E o ponto P interno é esse A. Então nós temos 2 triângulos aqui lá do desenho e eu já antecipei e desenhei mais um aqui, um maior. As medidas em vermelho são as medidas do triângulo menor e as medidas em azul do triângulo intermediário. Eu vou fazer com vocês as medidas aqui usando a opção de distância do GeoGebra. Eu vou clicar aqui no ponto O até o ponto F, ele vai calcular a distância de OF, que é 8,73. De F até C vai me dar a distância 3,49 e de C até O, ou de O até C, 9,4, que é a hipotenusa do triângulo maior. Já organizei com cores aqui para ficar bem visível o que é de cada triângulo. Então, o vermelho são as medidas do triângulo menor, azul do triângulo intermediário e amarelo do maior. O que é igual, então, tanto faz. Se eu pegar 3,49, que é esse cateto, e dividir pelo outro cateto aqui, que é 8,73, vai dar o mesmo valor que pegar 2,55 e dividir por 6,38. E vai dar o mesmo valor ainda que pegar 1,57 dividido por 3,93. É claro que aqui eu estou usando 2 dígitos decimais, arredondando com 2 casas decimais. Então pode haver algum errinho de casa decimal. Mas se a gente mantiver uma casa decimal no resultado, provavelmente o resultado vai ser exatamente o mesmo. Todas as outras 6 razões também vão ter os mesmos valores. Quer dizer, se eu pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, todos os valores vão ser iguais. Faça isso na calculadora e observe que é exatamente o mesmo valor, independente do triângulo. E é claro, desde que o triângulo seja formado com um ponto em cima desta reta. Por que em cima desta reta? Porque esse ângulo aqui de 21,8 graus aqui não vai mudar. É ele que vai ser sempre o mesmo para todos os triângulos. E é isso que importa. Essas razões trigonométricas só dependem do ângulo alfa. Então nós temos o SOHCAHTOA aqui, que é mundialmente conhecido, né? O que ele diz, o que ele nos informa aqui? Ele nos diz o seguinte, ó, o seno, ele é o cateto oposto pela hipotenusa. Então o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de quem? É o seno do ângulo alfa. O seno de alfa é que é igual a essa quantidade aqui. E é daí que nasce o seno. O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então essas são as 3 principais funções trigonométricas. Todas as demais variam dessas aí, né? Dessas identidades aí. É claro que nós temos as inversas, né? Por exemplo, H dividido por CO. Se nós pegarmos H dividido por CO, ele está aqui, ó. Essa aqui, ó, tem a ver com a seno. Então, H dividido por CO vai ser 1 sobre seno. É como se eu invertesse, né? Na verdade, é exatamente isso, é a inversão. 1 sobre seno. E 1 sobre seno, então, foi chamado de cossecante. Então, nós temos aqui a função cossecante de alfa é igual a 1 sobre seno de alfa, que é igual a hipotenusa dividido pelo cateto oposto. E aí temos a secante, então secante é 1 sobre o cosseno, né?
que é igual à hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, e a cotangente, que é o inverso da tangente, é 1 sobre a tangente, que é igual ao cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então é daí que saem as 6 funções trigonométricas. E aí então, para sintetizar, deixa o slide aqui, né, que nós temos então as funções seno, cosseno e tangente, e as funções invertidas aí, né, cossecante, secante e cotangente, ok? Algumas situações de uso, pessoal, olha só que legal. Então, nós temos um problema aqui, né, digamos, 2 cordas aí amarradas a um gancho, a uma presa na parede, né, e elas fazem força, evidentemente, contra essa parede, contra esse suporte. E aí elas vão determinar uma geometria triangular, né? Na verdade, ela tem uma força inclinada, aqui é 30 graus com a horizontal, né? E o interesse é sempre saber quanto dessa força inclinada vai para a horizontal e quanto vai para a vertical. Como nós temos 2 forças aí, né, são 2 cabos tensionados aí, um está puxando para um lado, um está puxando para o outro, né? E aí nós vamos ter forças aí na direção X e na direção Y, que é exatamente isso, né? Forças na horizontal e forças na vertical. Outra situação aí de uso, nós temos aí 2 reboques, né? Puxando aí alguma, enfim, alguma coisa. Um puxa para uma direção, um puxa para outra direção. Digamos que isto que está sendo puxado, né, determine um movimento retilíneo. Então, qual seria a força do reboque A e qual deveria ser a força do reboque B para que esse movimento fosse retilíneo, né? Então, para ser retilíneo, significa que você vai ter uma força em Y na vertical igual a 0, a resultante, né? Mas a ideia é essa. Então, nós estamos vendo uma configuração de triângulo retângulo, nós vamos trabalhar isso nos exercícios, né? Mas a gente já tem essa ideia. Então, os problemas são resolvidos dessa maneira. Não dá para sair fazendo conta se você não sabe exatamente qual é a geometria do problema, qual é a modelagem do problema, né? Outro aqui, ó, outra situação. Também temos um suporte aí, nesse caso é um pino aí numa parede e tal, um gancho. E aí nós temos 3 amarras, 3 cordas aí tensionando esse cabo, né? Então aqui, ó, aqui aparenta um triângulo retângulo aqui, então é uma forma bem comum de se apresentar a inclinação desse cabo. Então, ao invés de dizer assim, o cabo está a 30 graus com a horizontal, esse outro cabo aqui ele tem uma geometria de triângulo retângulo 3, 4, 5. Poderia ser outros valores. Então é uma outra forma de apresentar aí a inclinação da corda, dessa amarra aí. Então como é que a gente trata desse problema, né? Então são problemas que são fáceis de resolver, né? Claro, tratando aí da decomposição das forças, quanto é uma força em X, quanto é uma força em Y, né? Eles são simples de resolver e eles exigem essa compreensão da trigonometria no triângulo retângulo. Mas e aí, pessoal? E se o triângulo não for retângulo? Porque tudo que a gente falou até agora é válido para triângulo retângulo, né? Mas será que todos os problemas são triângulos retângulos? Não são, né? E aí, se ele não for triângulo retângulo? Por exemplo, esse aqui, ó, 2 vetores de tensão estão instalados conforme a figura. Então eu tenho aqui vetores de tensão mostrando aí, né, ou representando tensões, e aí nós já percebemos uma geometria que não é de triângulo retângulo. Portanto, já não vale mais aquelas relações de seno e cosseno daquela maneira, né, de cateto oposto. A gente nem tem cateto aqui. Ele dá o problema e tudo mais e pergunta o ângulo e a tensão resultante. Quer dizer, ele quer no fundo, se nós analisarmos isso como um triângulo, ele quer o tamanho do segmento OA, né, o tamanho desse lado aqui do triângulo, e esse ângulo aqui que ele faz em O, né, de OA até OB. Então esse ângulo aqui. Como é que a gente relaciona, né, esse problema com ferramentas matemáticas, digamos assim? A gente já percebeu que ele está pedindo o lado de um triângulo e o ângulo de um triângulo. Então é uma relação entre lados e ângulos de triângulo. E isso a gente começou a aula já observando que é exatamente aí que mora a trigonometria, relacionando lados e ângulos em um triângulo. Então nós não temos uma relação conforme catetos nesse caso, mas nós temos 2 leis para ajudar em casos onde o triângulo não é retângulo. Nós temos a lei dos senos, né, que relaciona então lados com os ângulos,
dizendo aí que o lado A dividido pelo seno do ângulo A é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo B, que é igual ainda, né, ao lado C dividido pelo seno do ângulo C. Né? Então, no fundo, esse desenho está mostrando isso. Ó. O lado está dividido pelo seno do ângulo oposto. Tá vendo? As relações tratam de lado e ângulo oposto. Todas elas. Então, lado A, seno do ângulo oposto. Lado B, seno do ângulo oposto. E C, seno do ângulo oposto. E nós temos a lei dos cossenos, que é muito parecida com Pitágoras. Né? Pitágoras seria A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, se tivesse um ângulo de 90 graus. Isso ainda continua valendo aqui, porque se ele tiver 90 graus, o ângulo A é 90 graus. Então esse ângulo A aqui seria 90 graus. E aí o cosseno vale zero, então essa na verdade terceira parte aqui da fórmula desaparece. Fica exatamente Pitágoras. Mas não é essa a relação, então tem esse acréscimo na fórmula aí, né? Como se fosse Pitágoras. Então A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado menos o dobro do produto entre os dois outros lados, né? Então BC, e o cosseno do ângulo oposto ao ângulo A. É uma fórmula muito lógica. Então eu começo com A quadrado e termino com o cosseno do ângulo oposto. A ao quadrado, ângulo oposto lá no final. E os outros dois lados, eles aparecem aqui nessa parte da fórmula. Tá vendo? Então fica B ao quadrado. Falta o A e o C. São exatamente os lados A e C que ficam relacionados na outra parte da fórmula. E o cosseno do ângulo, que é oposto ao lado B. Então, na última situação, nós temos C ao quadrado, está aqui, é A quadrado mais B quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados, 2AB, e o cosseno do ângulo oposto, que é o ângulo C. Então, estas são as duas leis válidas para triângulos que não são retângulos. É claro que a gente vai ver isso em exemplo para, né, observar a aplicação dessas duas leis. Então, nosso primeiro exercício resolvido aí, nós temos um triângulo retângulo, ele pede a soma dos ângulos B e C, e indicar as frações correspondentes a seno do ângulo B, cosseno do ângulo B, etc. Então esse problema aqui, né, veja que ele pede a soma dos ângulos B e C, quer dizer, a soma desse ângulo com esse ângulo aqui. Bom, se a soma total é de 180 graus, é o total, a soma desses dois aqui tem que dar 90. Afinal de contas, 90 graus eu já tenho no triângulo retângulo. Então falta mais 90 graus. E essa vai ser a soma BC. Indique as frações aí seno de B, ele quer também o cosseno de B, que é a tangente do ângulo B, e do C também. Então, no caso do ângulo B, está localizado aqui em cima, está aqui, ó. Então, o seno, o que é o seno mesmo? Né? O seno do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O alfa aqui é B e o cateto oposto ao B é Z. Então essa quantidade é Z dividido pela hipotenusa. Onde é que está a hipotenusa nesse triângulo? Né? Representada aqui no X. Então Z dividido por X representa o valor do seno de B. O cosseno de B é o cateto adjacente ao ângulo B, nesse caso é o Y, dividido pela hipotenusa, que é o X. Lembra aí, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E para a tangente, nós temos o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, oposto a quem? Ao ângulo B, né? Então, o cateto oposto é Z dividido pelo cateto adjacente, que é o Y. Então, essa aí é a resposta para esses valores trigonométricos em relação ao ângulo B. E essa é a missão, é entender quem é o cateto adjacente, quem é o cateto oposto em relação ao ângulo que foi selecionado. Agora, as outras três perguntas selecionam o ângulo C. Então, nós vamos ter que analisar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente em relação ao ângulo C. Fica assim. E nós temos, então, o seno do ângulo C. O ângulo C está aqui. O cateto oposto, ele é o Y dividido pela hipotenusa X. Então, Y dividido por X representa o valor do seno do ângulo C. O cosseno é o cateto adjacente. O cateto adjacente é que está junto com o ângulo. Z dividido pela hipotenusa, X. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. O cateto oposto, novamente, aqui o oposto é o Y,
e o adjacente é o z. Então, y dividido por z. E estes são os valores trigonométricos para esse exercício aí. O segundo problema, calcular o valor da força resultante e o ângulo θ, formado com a horizontal. Todos esses elementos estão assinalados na figura. Como é que fica esse problema? Vamos fazer agora? Então nós temos aqui a força, né? Ela está inclinada a um ângulo θ. Eu tenho esse elemento aqui, ele tem uma geometria de triângulo retângulo. Né? Essa condição nos dá uma geometria de triângulo retângulo. E aí nós temos aqui o ângulo reto, ele está aqui. Esse segmento aqui do triângulo, ele faz papel dessa força aqui, ó. Então 236,8. A força é representada pelo tamanho desse lado do triângulo. A outra força que nós temos, que é a vertical, esse tamanho aqui é o mesmo que esse tamanho aqui, que é o mesmo que esse lado aqui. Então essa quantidade aqui é 582,8, fazendo papel desse outro cateto aqui. Ele quer a força resultante. A força resultante está fazendo o papel da hipotenusa. Então, primeira grande observação desse problema. Ele quer a hipotenusa e ele deu os dois catetos, então ele não mexeu com o ângulo ainda. Pitágoras é uma lei que mexe com os três lados do triângulo retângulo. Nós não precisamos da trigonometria nesse caso. Para achar o valor da força resultante, ela é igual à hipotenusa no triângulo. E a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então eu vou elevar ao quadrado esse 582,8 e vou somar com 236,8 ao quadrado. E essa quantidade toda é que vai nos fornecer o valor do H, que nada mais é do que o valor da força resultante. Então vai ficar assim. E aí o valor do H é dado pela raiz quadrada dessa soma aí. Então fica a raiz quadrada Então esse é o resultado aproximado aí da força resultante, né? Depois de extrair a raiz quadrada da soma daqueles dois valores, nós temos 629,07. Então esse aqui é o valor da força resultante. Está em verde ali no desenho. Agora ele quer o ângulo θ. Bom, nós estamos diante das três quantidades, né, dos três elementos aqui, tanto da hipotenusa, agora a gente já conhece, e o cateto oposto e o cateto adjacente. Está vendo que eu já estou lendo dessa maneira, né? Quem está na frente do ângulo θ é o cateto oposto. Então esse cara aqui é o cateto oposto, esse aqui é o cateto adjacente, e a hipotenusa está aqui. E aí, para determinar o valor desse ângulo, nós vamos usar uma das identidades trigonométricas, né? Então, por exemplo, se eu usar a tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, esse quociente vai ser 582,8 dividido por 236,8, que vai dar 2,46 aproximadamente. Mas esse valor aqui não é exatamente o ângulo, é a tangente do ângulo, né? E aí nós vamos, claro, precisar do auxílio da calculadora, né? Quem vai ser o θ, então o ângulo? É a tangente na menos 1, nós vamos estudar isso muito mais para frente, mas esse símbolo já tem na calculadora, então tangente na menos 1 de 2,46. Isso vai dar quanto? Aproximadamente 67,9 graus. Então esse aí é o ângulo θ. Está aqui na geometria do problema. Nós temos aproximadamente aí 68 graus aí, certo? Então essa foi a resolução do problema. O terceiro problema, nós temos dois reboques, levam um artefato para o cais. Qual deve ser a força do reboque B para que o trajeto descrito pelo artefato seja retilíneo, na direção do eixo X? Conforme mais ou menos a gente observou lá no início da aula. Então como é que a gente modela esse problema aí? Vamos ver como é que fica? Então nesse problema nós temos dois triângulos retângulos aqui. Um está associado ao reboque A e um está associado ao reboque B. Então veja bem, nós temos esse triângulo aqui, essa geometria associada ao reboque A.
Então eu vou ter uma força aqui de 2 kN para cá, então 2 kN, ou 2.000 newtons, né, diz respeito a esse comprimento do triângulo. Então ele é um vetor força na geometria analítica, e ele representa um lado, né, do triângulo retângulo nesse caso. Se eu usar, né, se eu tiver um olhar mais de trigonometria. Aqui nós temos um ângulo de 30 graus, e nós sabemos que para ter um movimento retilíneo não pode ter a força em Y. Né? Imagina que você tem um reboque, que é que ele ande na horizontal, e você tem uma força atuando para cá. Então ele não vai andar retilíneo, né? Ele vai ter que ter uma força para baixo para equilibrar, essas forças não podem acontecer. Se puxa 10 para cima, tem que puxar 10 para baixo. Se puxar 8 para cima, 8 para baixo e assim por diante. Então nós estamos interessados mesmo nessa força aqui, ó, força Y, que é essa aqui, essa força Y aqui, que nesse triângulo está aqui, ó, é esse comprimento aqui. Então é esse olhar, observar esse triângulo retângulo num problema prático, é que vai permitir você resolver ele mesmo, porque aí você encontra o suporte matemático que se exige naquele problema. Ah, exige trigonometria nesse problema. Então vamos lá. Então eu tenho o Fy, na verdade eu quero o Fy, eu tenho 2.000 newtons aqui, ou 2 kN, e 30 graus. Quer dizer, eu tenho o ângulo, eu tenho o cateto que está na frente do ângulo, quer dizer, o cateto oposto, e tenho a hipotenusa. Se eu buscar na trigonometria, quem é que dá suporte a esses elementos, né? É o seno. O seno relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Então nós vamos pegar essa função, ó, seno do ângulo, 30 graus, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos colocar 2 aqui, né? A gente pode 2 kN, aí 2. Então nós temos o seguinte, nós temos que observar quais são os elementos da trigonometria que correspondem aos elementos do problema. O cateto oposto representa ou corresponde à força Y. A hipotenusa representa a força do reboque A, que é 2 kN. O ângulo é 30 graus. Então colocar esses elementos nas suas posições correspondentes. E aí nós temos aqui que o Fy, que é a força Y, é 2 vezes o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é 0,5, né? Se você usar a calculadora você vai observar isso. Quer dizer que a força Y é 2 vezes 0,5, que vai dar 1. Como eu supri aí o quilonewton, vamos colocar só no final aqui, né? Então, a força em Y é igual a 1 kN. Respondendo aí de forma mais correta. O que eu sei, então? Que essa força para cima é de 1 kN. Se eu tenho uma força para cima de 1 kN e quero que o movimento seja retilíneo na horizontal, então eu vou ter que equilibrar essa força com 1 kN aqui para baixo. E essa é, digamos, a informação-chave para você modelar essa parte de baixo agora. Porque na parte de baixo eu tenho uma geometria também de triângulo retângulo, mas é um triângulo retângulo agora assim, onde eu tenho o ângulo θ aqui, eu tenho a força do reboque B está aqui, essa força aqui é em Y e essa força aqui é em X, que é a força em X e aqui é a força em Y. A força em X ela não está entrando na nossa análise. Por quê? Né? Porque a força em X é que vai dar o movimento na direção X. A força em Y traria o movimento para a direção Y, que nós não queremos. Então nós sabemos que essa força Y ela também tem que ser igual a 1 kN. Para que ele se equilibre, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar essa informação e vamos relacionar aqui. Qual relação trigonométrica aborda esses elementos aí? Então eu tenho o ângulo, o cateto oposto, e aí a Fx não está entrando no nosso modelo como a gente observou. Então eu vou buscar aqui o Fb, mas o Fb eu também não tenho. Então como eu não tenho, eu vou pelo menos observar que fórmula está modelando essa física aqui. Então, o seno do ângulo θ é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é Fb. Aí eu não tenho como responder qual vai ser a força do reboque B ou qual vai ser o ângulo. Mas eu tenho condições. Por exemplo, eu sei que a força do reboque B vezes o seno do ângulo
que esse reboque faz, tem que estar igual a 1. E aí agora eu posso elaborar cenários. Por exemplo, sei lá, se o ângulo for de 45 graus, quanto vai ser a força do reboque B? Então esse aqui é um cenário possível, né? Eu não tenho uma resposta única nesse caso, porque a única condição que eu tenho é que a força do reboque vezes o seno do ângulo tem que dar igual a 1. Então, entendendo aqui o problema, né? Esse ângulo aqui, ó, o seno desse ângulo vezes a força do reboque tem que dar 1. Então, se o ângulo for 60 graus, a força do reboque é uma quantidade. Se o ângulo for 40 graus, a força do reboque vai ser outra quantidade. Se o ângulo for 10 graus, a força do reboque vai ser outra ainda. Então, o que você acha por lógica, né? Pensando na vida real mesmo aqui, né? Se o teu reboque fizer bem inclinadinho aqui, ele tiver 10 graus, ele vai estar puxando aqui, ó, nessa direção, pouco inclinada aqui. 60 graus, bastante inclinado. Se ele passar, e se ele for 30 graus, igual o reboque A, o que você acha, né? Se ele for 30 graus, ele vai estar puxando com a mesma inclinação. Será que, logicamente, não teria que estar puxando com 2 kN também? Né? Porque daí as forças vão se anular. Provavelmente é isso que vai acontecer. Se eu colocar uma força, um ângulo de 10 graus, quer dizer, se o reboque tiver 10 graus, será que vai ter que fazer uma força maior do que 2 ou menor do que 2? Essas questões são interessantes, né? Se for 60 graus, ele vai estar bastante inclinado para Y. Se ele puxar com muita força, olha só como a lógica vai determinando aqui algumas soluções. Se o ângulo for de 60 graus, então ele vai estar aqui, ó. Aqui. Ele vai estar puxando mais próximo na direção Y. Se for para 10 graus, ele vai estar puxando quase alinhado com o eixo X. Então ele já está quase alinhado ao eixo X. Ele pode fazer uma força menor, será? Ou maior? Ele vai ter que fazer uma força maior, eu acho, para poder equilibrar aquela outra força. Y de 1 para cima. Se ele tiver 60 graus, de repente, como ele já está muito na direção Y, ele pode fazer uma força menor, que ele já vai equilibrar aquele 1,7. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos pegar o 10 graus e 60 graus e ver o que acontece? Então, vou mudar aqui o 45 graus, vamos fazer os 60 graus aqui. Então, se o ângulo for 60 graus, quanto vai dar a força do reboque? A força do reboque vezes o seno dos 60 graus tem que dar igual a 1. Quer dizer que a força do reboque tem que dar 1 dividido pelo seno de 60 graus. Então, fica 1 dividido pelo seno de 60 graus. Vai dar 1,15. Então, esse resultado aqui é de 1,15 kN. Então, o ângulo de 60 graus, ele puxou com 1,15 kN, que é menor do que 2, realmente. Então, ele pode puxar com uma força menor, porque ele já está puxando muito na direção Y e eu não quero isso, né? Agora, na direção X, então 10 graus, o que vai acontecer? Essa aqui é a nossa relação, gente. Então, se for 10 graus, vamos colocar aqui. Então, o ângulo agora é 10 graus. Quanto tem que ser a força do reboque? Então, a força do reboque vai ser igual a seno, na verdade, a força do reboque vezes seno de 10 graus tem que estar igual a 1. Em teoria, tem que estar mais do que 2 agora. Então, 1 dividido pelo seno de 10 graus tem que dar quanto, né? Vamos ver? Então, vai ficar 1 dividido pelo seno de 10 graus. 5,76 aproximadamente. Uma força bem maior, mais do que o dobro, né? Como ele está puxando muito na direção X, ele tem que fazer uma força enorme para que essa parte da força dele, que vai jogar para a direção Y, compense a força que está lá em cima na direção Y do reboque A. Então esse é um problema prático que a trigonometria resolve e tem todas essas ideias bem interessantes que estão incorporadas no problema. E elas que tornam realmente um problema bem resolvido, bem analisado. Próximo problema nós temos: desenhe um triângulo retângulo ABC, o qual tem a seguinte propriedade: o cosseno do ângulo A é igual a x dividido por 4. E aí, como é que fica essa situação? Como assim? Cosseno de A igual a x sobre 4 tem a ver com um triângulo retângulo? Claro, né? Foi de um triângulo retângulo que nasceram as funções trigonométricas. Vamos ver como é que fica? Bom, o cosseno ele veio de uma análise de triângulo retângulo, né? Nós temos aqui um triângulo retângulo
um ângulo assinalado. Vamos chamar esse ângulo de A. O cateto oposto está aqui, o cateto adjacente está aqui e a hipotenusa está aqui. Nós sabemos que o cosseno de um ângulo, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então a nossa tarefa é identificar desses elementos que foram dados aqui, o x dividido por 4, quem é o cateto adjacente e quem é a hipotenusa, né? Então o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quer dizer que o cateto adjacente aqui é o valor x, a hipotenusa é o valor 4. E aí, qual é o triângulo retângulo, então, ABC? Nós temos o triângulo ABC aqui, a ABC, triângulo retângulo, com as medidas, né? Vamos tirar um pouco de informação aqui. Então, nós temos a medida 4 aqui na hipotenusa, a medida x aqui no cateto adjacente, 4 aqui na hipotenusa, x aqui no cateto adjacente, falta o cateto oposto. O cateto oposto a gente vai chamar de qualquer coisa, ou deixar cateto oposto mesmo. Quem vai resolver agora esse cateto é Pitágoras. 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. E aí eu tenho 4 ao quadrado dá 16, menos x ao quadrado igual ao cateto oposto ao quadrado. E aí o cateto oposto vai ser a raiz quadrada de 16 menos x quadrado. Então esse é o valor aí do cateto oposto. E aí para finalizar eu vou ter um triângulo retângulo com essas medidas. Então triângulo ABC com medidas 4 para a hipotenusa, x para o cateto adjacente e 16 menos x quadrado na raiz quadrada para o cateto oposto. Então esse aqui é o triângulo retângulo associado a essa informação de que o cosseno aí vale x sobre 4. Olha só que legal esse tipo de problema, né? Isso aqui você vai usar bastante quando você resolver integrais por substituição trigonométrica. É um método lá para frente, mas utiliza essa ideia aqui. Próximo problema. Uma sala tem 8 metros de largura, cujo vão do telhado faz 33 graus e 40 graus com o teto, conforme essa figura aí. Qual é o comprimento das bases do telhado? Quer dizer, esse segmento AB e esse segmento BC. Tá vendo? É um problema que fala sobre telhado, mas tem uma geometria de triângulo. Então nós vamos atacar ele com a trigonometria, já que fala de ângulos e fala de comprimento dos lados. Então nesse problema aqui nós temos dois ângulos agora, um lado do triângulo e o triângulo não é retângulo. Então nós temos que buscar suporte, né? Qual relação trigonométrica envolve dois ângulos e um lado? Na verdade, a lei dos senos fala que um lado dividido pelo seno desse lado é igual ao outro lado dividido pelo seno oposto a esse outro lado. Então nós temos 4 elementos aqui, 2 lados e 2 ângulos. Então como nós queremos saber um dos lados aqui, vamos colocar x aqui e y aqui. O segmento AB é x e o segmento BC é y. Então nós temos 2 lados e 2 ângulos, e vamos usar exatamente essa relação que é a lei dos senos. Então nós temos o seguinte, lado x sobre seno do ângulo oposto, que é 40 graus. Tem que ser igual ao lado y dividido pelo seno do ângulo oposto, que é 33 graus. Mas nós temos também o terceiro lado, que é 8, dividido pelo seno desse ângulo aqui. Como um triângulo, a soma tem que dar 180, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Eu já tenho 33. Eu tenho mais o 40, então eu tenho 73 graus. Para 180 graus, falta 107 graus. Então esse ângulo B aqui vale 107 graus. Então, 107 graus aqui. Como essas 3 frações são iguais, nós vamos pegar 2 delas para resolver. Por exemplo, se eu pegar essas 2 primeiras, eu não vou conseguir resolver, porque eu tenho duas incógnitas, eu tenho tanto x quanto y. Então eu vou selecionar, por exemplo, essa aqui tem que ser igual a essa aqui. E aí eu consigo determinar o valor do x. Então x sobre seno de 40 graus é igual a 8 sobre o seno de 107 graus. Isso significa que o x ele é igual a 8 sobre seno de 107 graus vezes o seno de 40 graus. E aí, é claro, com a ajuda da calculadora, nós vamos conseguir 8 dividido
pelo seno de 107 dá 8,36 vezes seno de 40, que é igual a 5,4 aproximadamente. Então o x é 5,4 aproximadamente. 5 aqui metros, né? 5,4 metros. Faz sentido isso? Se você tem uma base de 8 metros, essa inclinação aqui, 5,4, né? Vai ter a inclinação do outro lado agora, o y. Vai ficar perto aí também desse valor, né? Vamos ver. Então o y, a gente vai aproveitar a mesma identidade, só que agora com y. Então eu vou pegar essa fração, ela é igual a essa fração aqui. Bem parecida, né? Y sobre seno de 33 graus é igual a 8 sobre seno de 107 graus. E aí eu tenho o y igual a 8 sobre seno de 107 vezes seno de 33 graus. Usando a calculadora, então vamos lá. 8 dividido por seno de 107 vezes o seno de 33. Então vai dar 4,6 aproximadamente. Então 4,6 metros aproximadamente. Bom, essas são as dimensões aí das partes do telhado. E nosso último problema para hoje, dois vetores de tensão estão instalados conforme a figura a seguir. Então nós temos esse problema com, ele dá aí a quantidade que vale V1, a tensão V1, a tensão V2, em volts, e determine a tensão resultante. A tensão resultante ela é descrita pelo tamanho desse vetor OA. É o tamanho do vetor OA se eu olhar por um foco mais de geometria analítica. Se eu olhar de trigonometria, ele é um triângulo e eu quero o lado do triângulo, o lado OA. Então nós vamos atacar esse problema usando a trigonometria num triângulo que não é retângulo. Vai ficar assim. Aqui nós temos a geometria, né, do triângulo que aparece aqui. Nós temos então 45 graus do lado de fora do triângulo aqui. Tem que somar 180 graus aqui, ó, tá vendo? Portanto, no lado de dentro do triângulo, então 45 eu já tenho. Falta quanto para 180 graus, né? É só você diminuir e aí você chega a 135 graus. Então aqui 135 graus. Aí você tem 40 volts, representa essa tensão, que na geometria representa esse lado aqui do triângulo. Esse lado aqui. 100 volts representa o outro lado do triângulo. Então eu tenho dois lados e estou buscando o valor desse lado aqui, que eu vou chamar de A. Então eu estou relacionando três lados e um ângulo. A lei dos cossenos retrata essa situação. Porque ela me diz o seguinte, ela me diz que se eu tenho A ao quadrado, lembra? É parecida com Pitágoras, né? Então A ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 100 ao quadrado, menos duas vezes esses dois lados, 40 vezes 100, e ainda vezes o cosseno do ângulo oposto ao A. Nesse caso é o 135 graus, é ele que está oposto ao ângulo A. Aqui, ó. Então 135 graus aqui. E essa vai ser a fórmula que te dá exatamente o valor do A, tá vendo? Não tem letra nenhuma mais aqui, somente a letra A. A ao quadrado igual 1.600 mais 10.000 menos, aqui eu tenho 8.000 vezes o cosseno de 135 graus, menos 0,7071 aproximadamente. Quanto é o A ao quadrado? É a soma de tudo isso, né? Observa que aqui tem menos com menos vai dar mais, ó. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar assim, 1.600 mais 10.000 mais toda essa quantidade aqui. 256 aproximadamente. A extração da raiz quadrada aqui, então A igual a raiz quadrada desse valor, resulta aí A igual a 131,4. Esse aí é o valor da tensão A, em volts. Então 131,4 volts. Ele também precisa do ângulo que este vetor de tensão faz aqui, V1 aqui.
esse ângulo aqui, então, que a gente vai chamar de ângulo alfa. Então agora eu preciso de outra relação, será que a mesma relação resolve? Bom, agora eu conheço os três valores dos lados, né? Então aqui 131,4 está aqui, ó. 131,4 é esse lado aqui, 100 é esse lado e 40 o outro lado. E eu preciso desse ângulo agora, ângulo alfa. Posso usar a lei dos cossenos novamente, ou posso usar a lei dos senos. Acho que mais fácil seria a lei dos senos nesse caso, né? Então, usando a lei dos senos, eu tenho o lado de 131,4 dividido pelo seno de 135, tem que ser igual ao lado de 100 dividido pelo seno do ângulo alfa. É claro que eu já busco os elementos que estão associados à pergunta. Como a pergunta é o ângulo alfa, eu já vou buscar o lado oposto, então o 100 vai ter que entrar na história. Então 100 sobre seno do ângulo alfa. E outra informação, né? Então, como eu tenho 131 e tenho o 135 no ângulo, já pego essa relação aqui. Agora é só resolver essa equaçãozinha. Esse seno aqui aparece multiplicando o lado esquerdo, então fica seno de alfa multiplicando o lado esquerdo, igual a 100 do lado direito. Vamos fazer essa conta? Então fica seno do ângulo alfa vezes, então 131,4 dividido por seno de 135 dá igual a 185,83 aproximadamente. Então 185,83 aproximadamente. Isso é igual a 100 do outro lado. Agora esse número vai passar dividindo do outro lado. Então fica 100 dividido por 185,83. Quer dizer que o seno de alfa é igual aí, vai dar aproximado 0,5381. 0,5381. E aí o alfa, que é o ângulo desejado, é o seno na menos 1 desse valor, 0,5381. Quer dizer, alfa é igual a, pega o seno na menos 1 desse valor, 32,6 aproximadamente. Então esse é o valor do ângulo alfa. Então nós temos a tensão resultante, aí vai fazer um ângulo de 32,6 graus aqui. E está resolvido o problema. E esse foi o último problema da aula de hoje, aula de trigonometria, uma aula cheia de informações. Espero que vocês atentem a todos os detalhes dessa aula. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!